Então, hoje é o capítulo 41 de Isaías. Chegaremos lá se Cristo não voltar. Chegaremos lá no capítulo 66. Então, aí eu vou lendo a cada ponto, eu vou lendo os trechos referentes. E o tema deste capítulo é que Deus toma as primeiras medidas para o retorno do seu povo exilado. Porque lembre-se que o capítulo 40 até o final do capítulo se refere basicamente ao conforto do povo exilado. Lembrando que Isaías não esteve na Babilônia, no exílio. Isaías parece ser um profeta que profetizou o exílio, bem como o retorno do exílio. Mas nós sabemos que Deus revelou na esteira da consolação do povo exilado que estava retornando, quase que 80% daqui para frente se refere aos tempos do Messias, tanto a primeira quanto a segunda vinda de Cristo. Então, há muitas promessas de conforto para o povo que estava voltando da Babilônia, assim como há muitas promessas para o povo de Deus hoje, que aguarda, que confia no cumprimento da profecia da vinda de Jesus, da primeira vinda, e aguarda e se conforta na esperança da segunda vinda. De qualquer forma, todos nós estamos sendo consolados, assim como o povo que estava voltando do exílio da Babilônia estava tendo conforto, e esse conforto não era só enquanto voltava, esse conforto enquanto permanecia na terra de Israel, na Palestina, quando eles voltaram, até hoje e para sempre, até Jesus voltar. Certo? Essa é a história da série de capítulo que vai do 40 até o 66. Porque até o 39 era profecia acerca da disciplina que o povo ia sofrer, sendo exilado na Assíria, na Babilônia, e ali e acolá uma referência ao Messias, ao Messias prometido, a Jesus, Mas agora, do 40 em diante, há muita coisa a dizer da escatologia, assim chamada não realizada. Tá certo? Então, o tema dessa passagem é: Deus toma as primeiras providências, ou as primeiras medidas, para não confundir vocês, porque a palavra providência na língua portuguesa é sinônimo de medidas, tomar medidas para fazer alguma coisa, Mas existe a doutrina da providência, aí é outro assunto, De modo que Deus,
capítulo, Deus toma as primeiras medidas para o retorno dos judeus exilados, né? Mas o tema mesmo aplicativo é: Deus está atento. Nesse capítulo, nós podemos ver que Deus está atento ao cumprimento de seu plano para cada crente, para o seu povo corporativamente, mas também para o seu povo individualmente, certo? De modo que a mensagem do capítulo 41, nós vemos muitos desses versículos, nós citamos o tempo todo na nossa vida diária, né? Eu vejo pessoas crentes se confortando, né? Quem aqui nunca leu o versículo 10, né? É claro que ninguém se importa quando os crentes leem um texto do Novo Testamento, ou do Velho Testamento, até do Novo. Muitos não se importam muito com o contexto, né? Se importa mais com a necessidade atual. Então, nas horas do aperto, neguinho corre para 41:10 e lê e repete e decora: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Por exemplo, lá no capítulo 40, vocês notaram a diferença entre citar diariamente esse versículo e ouvir uma pregação sobre esse versículo? Lembra como foi diferente semana passada? O versículo 30, que tanta gente cita e canta, né? Tem um hino no cantor cristão específico sobre isso. Os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, correrão alegres sempre, correrão sem se cansar, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, correrão e sem fadiga, como águias voarão. Aí, semana passada, vocês viram a diferença entre ouvir um sermão expositivo, interpretativo, aplicativo e estar citando todos os dias? Mas é válido, muito válido, né? Porque embora Deus esteja confortando o povo vindo do exílio, essa mensagem refere-se a nós hoje. Deus está nos confortando, porque no fundo, nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos peregrinos. Eu sei que muitos crentes ainda a ficha não caiu que ele é um peregrino. O que é um peregrino? Um estrangeiro numa terra que não é a terra dele, né? Nós estamos aqui de forma passageira. Nosso lar é o reino de Deus. Então, por isso, essa passagem aqui, mesmo citada assim, fora do contexto, aplicativamente, tem abençoado a muitos, né? Muitos têm se alegrado ao ler. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E o versículo 10, essa grande promessa para nós hoje também: não temas. Isso é tão aplicativo para nós, que Jesus era a palavra de Jesus no seu ministério, até o dia da revelação para João, né? Ele disse de novo para João: não temas. Jesus está sempre dizendo nos evangelhos: não temas, não temas, né?
Então, é muito aplicativo para nós. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque o perigo é essa pandemia, por exemplo, assombrou muita gente e continua assombrando, né? Porque todo dia morre gente. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, né? Então, você quer sentir-se apoiado, né? Sentir-se abraçado pela mão direita de alguém, né? Maravilhoso. Então o tema aqui é: Deus está atento ao cumprimento de seu plano para cada crente, em termos corporativo e individual. Isso porque o texto revela Deus tomando as primeiras medidas para o retorno dos exilados. Quais são essas primeiras medidas? Nós vamos ver agora, né? Mas antes, anote aí a mensagem, uma mensagem para a gente meditar durante a semana. Anote aí no seu coração, no seu caderno, e guarde lá na sua alma, no seu espírito, e não se esqueça. A mensagem desse capítulo, que esse capítulo 41 traz para nós, é que para cumprir o plano que Ele traçou para o seu povo, Deus é capaz de mudar as circunstâncias mais improváveis. E isso, grave essa frase, essa palavra, essa frase, mais improváveis. Lembre-se, se Deus tem um plano para a sua vida, Deus é capaz de mudar as circunstâncias que você não podia imaginar que fosse possível imaginar. Por exemplo, adiantando aqui um pouquinho, aqui nesse capítulo 41, você podia imaginar que Deus ia permitir Nabucodonosor levar o seu povo cativo? E você podia imaginar que esse povo um dia podia voltar são e salvo e alegre? Você podia imaginar que as circunstâncias iam mudar? Pois é. Nabucodonosor morreu, veio o filho dele, Beltesazar, morreu, veio outro imperador, Dario, tudo no tempo de Daniel, viu? Nesses 70 anos, tudo nesse período de 70 anos. E depois, aí Dario, embora fosse simpático a Daniel, aos judeus, aliás, Deus levou o povo cativo, mas Deus muda as circunstâncias, realmente as circunstâncias mais improváveis, porque o coração de Nabucodonosor derreteu-se de bondade para com o povo judeu que ele tinha trazido, né? Aí os outros sucessores, da mesma forma, e finalmente, no finzinho, quando estava cumprindo a profecia do profeta Isaías e de Jeremias também, que Jeremias viveu antes, durante e parece que depois também. Aí, quando estava para se cumprir a profecia de Isaías e de Jeremias, eis que Deus levanta um rei chamado Ciro II. Esta checha foi a rapa do tacho, porque os judeus não vieram todos, né? Então, no finalzinho, que estava, porque o povo foi saindo aos poucos, né? Por providência de Deus, né? Se chega aquele povão todo, depois de 70 anos, o que eles iam comer, né? Então, eu acredito, aqui as asas da minha imaginação, né?
Então, eu imagino que foi providência de Deus, né, que o povo foi retornando aos poucos, né, até ao rei Artaxerxes, a história de Esther. Então, para cumprir o plano que ele traçou para o seu povo, Deus é capaz de mudar as circunstâncias as mais improváveis. Como nós vamos ver, a primeira mudança aqui, né, é Deus chamando o povo, as nações para julgamento. Esse é o cumprimento o começo das medidas tomadas por Deus para a vinda do povo. As nações precisavam receber um choque de poder de Deus para deixar o seu povo voltar em paz. Porque o povo de Deus voltando, as nações podiam atacar, né? Como foi no deserto, o povo saindo do Egito, eis que aparece lá do nada uns amalequitas que começa a querer destruir Israel no meio do caminho, né? Antes mesmo de Israel chegar em Canaã, já estava sendo atacada. Como a mensagem é que para cumprir o plano que ele traçou para o seu povo, aqui o seu povo é todo o povo de Deus, Israel e a igreja, né? Deus é capaz de mudar as circunstâncias mais improváveis. Apliquemos isso para nossas vidas a partir desse primeiro ponto aqui, extraído aqui do capítulo 41. À medida em que observamos Deus julgando as nações, observamos o cumprimento da redenção do seu povo. Note que neste capítulo, esse texto aqui, essa pregação, eu estou citando às vezes a aplicação e depois a interpretação. Em outros lugares eu vou precisar citar primeiro a interpretação, depois a aplicação. Então, esse primeiro ponto eu começo com a aplicação. À medida que observamos Deus julgando as nações, observamos o cumprimento da redenção do seu povo. Antes de entrar na interpretação, veja se isso não é verdade hoje. Quem não lembrou da volta de Jesus Cristo esse ano? Eu acho que nenhum crente deixou de pensar: oba, Deus está julgando as nações por meio da pandemia. Não seria essa a época de Jesus voltar? Se tivesse uma multidão aqui, eu ia perguntar para levantar a mão se houve alguém que não pensou, pelo menos um pouquinho, na volta de Cristo. Só se você, para você não ter pensado na volta de Cristo esse ano, só se você estiver muito mundano, muito arraigado nas coisas deste mundo, muito apaixonado pela tecnologia, pela abundância de alimentação, pela facilidade com que você viaja para onde você quer, pela facilidade com que você se locomove, porque os transportes estão facilitados, transporte particular, transporte coletivo, pela abundância, a facilidade de tudo, está tudo muito fácil, né? E essa facilidade do mundo é muito perigosa para os mundanos, né? Os mundanistas, vamos dizer, se inventando um neologismo aqui, os mundanistas, né? Então, a menos que você seja mundanista ao extremo, você pensou pelo menos um pouquinho na volta de Cristo. É claro que os incrédulos não, eles não esperam Cristo voltar. Os incrédulos, eles dizem:
o que os incrédulos dizem é: eu tenho apenas uma certeza de que eu vou morrer. Os incrédulos, só a única certeza que eles têm é a morte. Mas, meus irmãos, os crentes têm muitas outras certezas para além da morte. Amém? Então, veja se essa afirmação não é verdade hoje. À medida em que observamos Deus julgando as nações, observamos o cumprimento da redenção do seu povo. Isto porque neste capítulo Deus mostra seu poder e sua soberania ao chamar Ciro II, o rei da Pérsia, conforme o versículo 2, né? Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetem e que ele calque aos pés os reis e com a sua espada os transforme em pó e com o seu arco em palha que o vento arrebata? E o 25. O 25 é o mesmo assunto. Do norte suscita um, e ele vem. A um destes desde o nascimento do sol, e ele invocará o meu nome, pisará magistrados como lodo e como o oleiro pisa o barro. Ou seja, Ciro. Então, nesse capítulo, na sua soberania e no seu poder, ele convoca Ciro para assumir o governo de Babilônia, o governo do crescente fértil da Babilônia, e isso como um plano de libertação do seu povo, ou seja, o retorno da Síria. Então Deus tinha um plano, já tinha um plano, quando Isaías profetizou, lembra-se no começo que Isaías profetizou os ataques assírios, os ataques babilônios e suas respectivas tomadas da cidade e submissão do povo ao exílio. Também Deus já tinha, o profeta também profetizou, lembra de capítulo 1 ao 39, também profetizou o retorno. Então, tendo isso em mente, tendo esse plano, então Deus, em sua soberania, convocou o rei da Síria. Aí, nesse chamamento do rei da Síria, as nações, Deus chama as nações ao julgamento. E ele diz, o chamado do rei da Síria é um julgamento de Deus para as nações, ao mesmo tempo que era a facilitação do retorno do povo do exílio. Então, no versículo 1 diz: calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e então falem. Cheguemos-nos e pleiteemos juntos. Deus chama as nações para juízo, para julgamento, né? Então, os termos aqui, calai diante de mim, é porque diante de Deus todas as nações vão se calar. Não há argumento, por mais que Deus incentive, fale, Deus vai incentivar aqui. Mas Deus diz, calai-vos perante mim, ó ilhas. Aqui, ilhas é uma referência às nações. E povos renovem as suas forças, ou seja, que o povo, como nós vamos ver aqui, ficou desalentado com o movimento do exército, do poder de Ciro II. As nações se abalaram, né? E perderam a voz. Mas Deus está dizendo, é como se fosse uma ironia. Aliás, Deus está dizendo isso que ele costuma. Isso aqui é dito a Israel o tempo todo. Isso aqui Jesus disse aos seus discípulos, à igreja o tempo todo, né?
Mas aqui está falando às nações gentílicas, né? Ilhas aqui é uma referência às nações gentílicas. E os povos renovem as suas forças, cheguem-se. Esse chegue-se costumava se dizer, aproxime-se para adorar a Deus, o povo de Deus, aproxime-se para oferecer sacrifício a Deus, aproxime-se para ter comunhão, desfrutar da presença de Deus. Mas aqui está dizendo para o povo, aproxime-se para julgamento, né? Então, falem, cheguemo-nos. Deus diz, vamos, encarem-me. É também um desafio esse chamado. Encarem, um dia todas as nações vão ter que encarar a Deus. Todos os incrédulos vão ter que encarar Deus. Todos os ateus, todos os céticos, todos os indiferentes, todos os carnais, todos os mundanistas, todos os pecadores profissionais, todos os que zombam, todos os que desacreditam, todos que pregam mentiras e falso ensino, como nós já vimos no na Epístola de Judas, né? Vão ter que encarar a Deus. E agora, né? A mesma coisa foi nessa época do retorno, que Deus estava tomando as primeiras medidas para o retorno do povo de Deus, né? Aí as nações se aterrorizam com a ideia desse julgamento que Deus estava chamando, né? Na verdade, eles não entendiam a profecia. Os gentios não entendiam, não estavam sabendo o que estava passando. Não queriam. O que eles percebiam, com certeza, eram os movimentos de Ciro II para unir o seu império, né? E para unir o povo no império, os reis tinham que praticar muita destruição, e as nações entraram em polvorosa. E o que fizeram? Promoveram uma aliança entre elas. Como? Aqui diz no versículo 5 a 7. Como? Vou contar a história antes. Eles conclamaram uma aliança de ídolos, começaram a juntar os ídolos de todas as nações, porque eles acreditavam que as nações eram politeístas. Eles acreditavam, os pagãos acreditavam que quanto mais deuses, né, quanto maior é o panteão. Natan, panteão é o coletivo de deuses, né? E o coletivo de Abel é o quê, Natália? Colmeia. Panteão, coletivo de Deus. Então, ou a coleção de Deus, né? Então, quanto maior o panteão de deuses, mais força eles tinham para lutar contra um rei poderoso ou contra outras nações poderosas. Então, versículo 7 aqui, versículo 5 diz assim, os países do mar viram isto e temeram, os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Olha, vieram para quê? Um ao outro ajudou e ao próximo disse, ser forte. Assim, esse texto é ligado aqui, assim, né, dessa forma, né, um ao outro ajudou e ao seu próximo, seu companheiro disse, esforça-te. Assim, o artífice anima os ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura, está bem feita, então com prego fixa o ídolo para que não oscile. Eu tinha um colega, pastor, ele gostava de citar esse versículo, eu achava bonito, né? Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te.
Olha que palavra bonita. Eu falava, que bom, né? Esse clima na igreja. Eu falava, que bom, esse clima na igreja, de um dizendo o outro, um ajudando os outros na igreja. Ele usava esse termo para isso. Cada um pegando no cabo de guerra e ajudando. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Bonito demais. Aí quando eu fui ver o contexto, fiquei decepcionado. Pode ver que eu nunca citei aqui esse versículo, né? Podia ter citado esse versículo, não pode ser, eu não cito, né? Ele é muito bonito e muito prático, mas tem outras formas na Bíblia de incentivar um a ajudar o outro e dizer e exortar o outro, um ao outro, né? Mas aqui era a aliança, por causa do medo, as nações começaram a movimentar a fabricação de ídolos, né? E fazer aliança com as outras com as nações e tal, para juntar ídolos, né? E dizia, o esquema, né, era um ao outro ajudou e ao seu próximo disse ser forte, né? Mas Deus lança o grande desafio a esses ídolos que eles fabricaram. Aí é o versículo 21. Aí vamos pular para o versículo 21. Então eles estão ajuntando ídolos e Deus está desafiando os ídolos. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Esse é um desafio aos ídolos, quero ver eles anunciar as coisas que hão de acontecer. Relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas, se vocês forem capazes, né? Ídolos não faz nada disso. E saibamos que se cumpriram, ou faze-nos ouvir as coisas futuras. Desafio, porque a grande diferencial entre Deus e os ídolos é que Deus já sabe tudo o que vai acontecer antes de acontecer, em séculos, né? Na eternidade, né? É tanto que o plano que Deus traçou na eternidade na eternidade passada, foi para toda a eternidade futura. Quero ver vocês. Esse é o julgamento, é o próprio julgamento que ele convocou as nações. Versículo 23, anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Olha o desafio. Faze bem ou faze mal, para que nos assombramos e juntamente veremos. Os ídolos não podem fazer nem bem nem mal. Outro desafio, 24. Eis que sois menos que nada. E claro, aqui agora se refere também às nações, porque os adoradores de ídolos são semelhantes aos ídolos. Quem adora ídolo assume a identidade dos ídolos. Eis que sois menos que nada, que ainda se refere aos ídolos, e menos do que nada é o que fazeis. Então, quem está fazendo os ídolos é nada diante da grandeza, da majestade. Veja a pregação de uns domingos atrás. Porque temos que confiar no consolo de Deus, lembra? O primeiro ponto é porque o nosso Deus é grandioso em força, poder e glória. Está recordando a pregação? 25, 25 não, pula para o 26. Quem anunciou isso desde o princípio, para que o possamos saber? Quem? Antecipadamente, para que possamos... Vou ler de novo. Quem anunciou isso desde o princípio, para que possamos saber antecipadamente, para que digamos, é isso mesmo, mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem ainda quem ouça as vossas palavras. Desafio aos ídolos. Aí Deus declara, eu sou o que primeiro disse. Isso aqui é maravilhoso. Deus é o primeiro. Deus é que toma a iniciativa, porque Deus não somente sabe o futuro,
séculos e séculos para frente, uma eternidade para frente, mas ele, de quando em vez, para edificação do seu povo, ou até mesmo para juízo das nações, para aterrorizar os incrédulos, ele anuncia as coisas que ele planejou para a eternidade. Eis eles aqui, e a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. Quando eu olho, esse mensageiro de boas novas, para mim, não está muito claro no que significa a interpretação, mas vamos ler o versículo 28. Quando eu olho, não há ninguém, nem mesmo entre eles há conselheiro a quem eu pregue, a quem eu pergunte e me responda. Eis que todos são nada, as suas obras são como nenhuma, as suas imagens de fundição, vento e vácuo. Aqui é uma referência a ele próprio, né? Então, Deus, ele mesmo, levanta os mensageiros de boas novas, né? Começando pelos profetas, né? E culminando, com certeza, no Messias, que ele é o Verbo que veio anunciar as boas novas. Então, vejam, meus irmãos, que essas são as primeiras medidas que Deus toma para o retorno de Israel. Porque uma vez que ele anuncia essas coisas às nações, anunciando que aí vem, né? O mensageiro também pode ser o rei Ciro, né? Que aí vem, né? O povo de Deus vai voltar, né? E eles voltarão em paz, porque ele já fez com que as nações percebessem a movimentação do rei Ciro para compor o seu império. E da mesma forma, quando Deus julga, quando observamos que Deus está julgando as nações, por mais que seja em pequenos eventos, como o coronavírus, né? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, com base na Bíblia, isso é verdade, o coronavírus balançou a humanidade, balançou as nações. É um vírus terrivelmente perigoso, tem ceifado a vida de muita gente, mas é fichinha diante dos flagelos do Apocalipse, por exemplo, né? Então, mas enquanto nós olhamos as nações, Deus julgando as nações, nós observamos que está perto de vir a nossa redenção. Jesus está perto de voltar. Assim como o povo de Israel, ao observar o movimento de Ciro para com as nações e abrindo o seu coração para eles, os judeus, abrindo as portas e deixando eles saírem à vontade e voltar para a sua terra com liberdade, eles, ao ver o movimento de Ciro, e das nações, com medo do que ia acontecer, isso com certeza animou muito o povo de Deus, Israel, que estava exilado na Babilônia, a não temerem voltar para a sua terra. E eu quero abrir um parênteses para dizer aqui também, para dizer uma coisa, que o povo, os judeus exilados, tanto na Babilônia como na Assíria, eles não, uma coisa boa, duas coisas boas, é que eles não adoraram ídolos lá, eles não se conformavam em ficar lá. Eles não esperavam ficar lá para sempre, eles não esperavam morrerem lá.
Eles, pelo contrário, o que nós lemos na Bíblia é a saudade que eles tinham de Jerusalém. Eles ficavam olhando todo o tempo. Até na inauguração do templo, Salomão fez uma profecia que onde quer que o povo de Deus, que os judeus estivessem e começasse a orar, olhando para a direção de Jerusalém, Salomão disse: ó Deus, quando eles estiverem orando, olhando para a direção de Jerusalém, ouves tu do céu e atende às suas orações. Então, da mesma forma, irmãos, nós não podemos estar satisfeitos neste mundo. Nós não podemos querer ficar neste mundo por muito tempo. Nós temos que almejar com ansiedade. Olha que os judeus, os babilônicos, gostavam da música deles. E ele falava para eles: toca a sua harpa. Eles não tocavam, eles penduravam as harpas. De tanta tristeza e ansiedade para voltar, eles penduravam as suas harpas nos salgueiros, nas plantações lá, e não tinha ânimo para cantar. Mas no mundo de hoje, os crentes estão cada vez mais animados com o mundo. Cada vez mais animados com o mundo, naquela esperança que vai entrar um governo que vai restaurar a paz no mundo, que vai restaurar a economia no mundo, que vai restaurar a harmonia no mundo. Eu sei que isso também é plano de Deus para a vinda do anticristo, porque quando o anticristo vier, o mundo, inclusive o mundo religioso, também está preparado porque o anticristo, a promessa do livro de Apocalipse e tal, é que ele vai resolver o problema do mundo de uma vez por todas, né? Entre aspas, problema econômico, político, religioso, social, etc. e tal, né? Mas nós temos que ter a atitude dos judeus na Babilônia, não ter paixão nenhuma, não ter atração nenhuma. Babilônia não significa nada para nós, esse mundo não significa nada para nós, não significa que vamos cruzar os braços e ficar esperando a volta de Jesus, né? Como alguns na época tinha tendência de ficar, na época do que Paulo pregava sobre a volta de Cristo, né? Aí foi quando Paulo disse: quem não trabalha não come. Tá certo, irmãos? Vamos para o segundo ponto aqui. Então, se Deus, para cumprir o seu plano, não mede esforço para mudar qualquer circunstância, mesmo que sejam as mais improváveis das circunstâncias, como é mudar um rei de um império babilônico, até chegar um rei com o coração aberto para cumprir o seu plano de chamar o seu povo de volta para Israel. Aí, o segundo ponto o povo de Deus pode confiar em seus planos, pois ele fez o plano e as estratégias para o seu fiel cumprimento. Porque Deus é assim, ele não somente fez os planos, mas elaborou as estratégias, né? Então, em primeiro lugar, ele chama as nações para julgamento, mas em segundo lugar, ele anuncia a sua estratégia. Qual é a sua estratégia? Chamar o rei Ciro, rei da Pérsia, rei da Babilônia, para assumir o governo do crescente fértil da Babilônia como plano de libertação para o povo, para o seu povo que estava no exílio. Essa é a estratégia. Então, o chamado do rei Ciro está no versículo 2, que nós já lemos, né? Quem suscitou do Oriente, aquele cujos passos segue a vitória. Então, Deus já estava garantindo a vitória de Ciro sobre todas as nações, por isso que as nações estavam com medo. Quem fez que as nações se lhe submetam e que ele calque aos pés aos reis e com a sua espada os transforme em pó e com o seu arco em palha que o vento arrebata? Então, esse versículo 2 está se referindo
a convocação de Deus ao rei Ciro para controlar pela sua espada e vencer as nações e assim facilitar a vinda do povo de Deus. Porque, como eu disse no passado, muito provavelmente Deus sabe de tudo. Por exemplo, vou citar dois episódios aqui que fortalece essa ideia. Por exemplo, quando Deus tirou o povo do Egito, Ele podia conduzir o seu povo margeando o mar Mediterrâneo, e a jornada seria de um mês, semanas, meses. Rapidinho o povo estava lá. Mais ou menos isso. Mas se ele fizesse isso, o povo não chegaria lá. Por quê? Estava sim de pessoas armadas até os dentes, esperando o povo de Israel passar para eles destruírem. Certo? Havia, no mínimo, 7 nações que poderiam atacar Israel no caminho. Então, o que Deus fez? Levou o povo pelo deserto. Claro, porque o ser humano procura sempre atalho. Por isso que o crente não pode procurar atalho. A vida cristã não tem atalho. O caminho que Deus traçou é aquele. É difícil, né? A estrada é estreita, é apertada, é espinhosa, é difícil. Vou mandar hoje para vocês a mensagem que será folheto, A Porta Estreita. É um resumo de 3 páginas. Aí, a tendência do ser humano é procurar atalho, por isso que se dão mal. Só que o atalho é perigoso. O outro exemplo é que mesmo Deus tirando o povo pelo deserto, que era menos perigoso, não aparece um tal de Amaleque para atacar Israel. E lá no caminho ele não encontrou outros reis que tentaram atacá-lo. E quando não atacava, não deixava Israel passar pelo caminho. Lembra que Moisés pediu passagem no meio da terra de um dos reis e ele não deixou? Aí Israel teve que passar à força. Balaque, etc. Então Deus chamou o rei Ciro, com o seu poder e força, concedido por Deus, é claro, abalou as nações, né? Deus suscitou do Oriente aquele cujos passos segue a vitória, né? Aí o rei recebe de Deus uma missão, que está no versículo 25, né? E continua no versículo 25, versículo 1 continua no versículo 25. A quem, pois, 41, 25 e 41. Do norte suscito e ele vem. Vou ler de novo. Do norte suscito ele vem, desde o nascimento do sol. E ele invocará o meu nome, pisará magistrados como lodo, e como o oleiro pisa o barro. Então, as nações, por mais portentosas que fossem, não ia resistir ao rei Ciro. E Deus estava, então, tomando aqui as primeiras medidas para a volta do seu povo. E, finalmente, Deus está sempre reanimando o seu povo. Isso que é porque Deus fez um plano, Ele cumprirá. Nesse caso aqui do retorno do povo da Babilônia, do exílio babilônico, Ele espantou as nações através do rei Ciro, Ele deu poder e força e autoridade ao rei Ciro,
o convocou para isso, mas ele não esqueceu que tudo isso visava o bem do seu povo que viria de retorno para Israel, para a Palestina. Então Deus está sempre reanimando o seu povo e está sempre confirmando a ajuda ao seu povo. Então, nessa passagem, Deus confirma a ajuda a seu povo em seu retorno à terra que Deus tinha dado em herança a seus pais. Você sabe que hoje a ONU, os países árabes, as nações questionam se Israel deve, se aquelas terras são realmente de Israel. É só ler a Bíblia. Então, a Bíblia é o certificado de propriedade de Israel daquelas terras. Então, Deus confirma a ajuda a seu povo em seu retorno à terra que Deus lhe deu. Aqui no versículo... qual é o versículo mesmo? A partir do versículo 8, do 41. Primeiro, Deus reafirma a sua aliança com Israel no versículo 8 a 10. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, ó Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Aqui é que entra a interpretação, né? Deus está animando Israel, que está voltando para o seu povo. Eu te escolhi e não te rejeitei, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, Deus está reanimando o povo que estava lá no exílio por 70 anos, agora estava começando, sob o rei Ciro, voltar para a Palestina. E Deus conhece a nossa estrutura, irmãos. Ele sabe que encarar desafios para nós trememos na base, nós somos frágeis. O povo de Deus é fraco, por isso que é chamado de ovelha. Então, quando Deus nos manda uma coisa, Deus manda fazer alguma coisa, nos promete alguma coisa, então Ele tem que renovar o nosso ânimo. Então, o povo estava voltando e precisava de ânimo. Então, Deus, primeiro, Ele reafirma a aliança, né, que Ele tinha. Eu escolhi você, você é meu povo, falando de Israel. A mesma coisa Ele fala hoje conosco, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você é meu povo, eu escolhi vocês. Então não temas, porque eu sou contigo. Porque o povo de Deus podia ficar assombrado. Não te assombres, né, que o medo pode chegar aos raios do desespero, do assombramento, do pavor, do terror. Não foi isso que aconteceu na pandemia? Eu escrevi meu artigo sobre isso, o sentimentalismo envolvido na pandemia. Foi maior do que o próprio vírus. Muita gente morreu, e muita gente matou, e muita gente ficou doente, e ficaram com depressão e ansiedade. E essas coisas nós sabemos, depressão, ansiedade, medo, elas aceleram qualquer doença. Então muitos morreram de parada cardíaca, morreram disso, daquilo. Não estou dizendo que todos que morreram de parada cardíaca foi por causa disso, mas o advento do coronavírus assustou o povo e os que eram fracos de coração, ou fracos de personalidade ou de emoção, não resistiram, né? E muitos tiveram que lutar para estar vivo até agora e estão agradecendo a Deus porque está vivo, né?
Então Deus está dizendo ao povo que estava voltando, diz para nós hoje que estamos voltando para a Nova Jerusalém. Nós estamos de volta, né? A volta dos que não foram. Nós não fomos ainda, né? Então nós estamos indo para Jerusalém. Mas é assim. Aí Deus diz: porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha Deus. Mas esse versículo aqui é para renovar, esse versículo 8 a 10 é para renovar a aliança que Deus tinha. Mas muito ânimo vem aí. Aí Deus promete defendê-los de seus inimigos. Aí o versículo 11: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Então, como eu já disse, no caminho, o plano de Deus sabia que no caminho haveria muitos inimigos de Israel. Então, por isso que ele suscitou e chamou Ciro, né, para executar o seu plano, para amedrontar as nações e para intimidá-las, para ver se amenizava o sofrimento do povo judeu no seu retorno. Mas mesmo assim, Deus promete que se porventura alguma nação no caminho se voltar contra você, ó Jacó, meu escolhido, eles serão envergonhados e confundidos e serão reduzidos a nada. Muito provavelmente Deus ia usar Ciro para isso. Mas também, não importa, aqui esse texto diz, não importa quão frágil é o povo de Deus. Às vezes a gente quer ser forte por nós mesmos, mas Deus não está olhando para a nossa fragilidade. Não importa quão frágil nós somos, não importa quão frágil Israel se sentia naquele momento, 70 anos em terra estranha. Eles não investiram naquela terra. Acho que o máximo que eles faziam era plantar para comer. E Deus abençoou, não deixou faltar nada para eles lá, enquanto estava na Babilônia. Mas não investiram em nada, não compraram terra, não criaram raiz lá. Agora estava voltando com as mãos, talvez, né? Não com as mãos vazias. Deus nunca deixa o seu povo voltar com as mãos vazias, né? Muito provavelmente eles estavam voltando com algumas riquezas, né? Mas fragilizados emocionalmente, fragilizados espiritualmente, na fé. A fé deles estava muito fraca, né? Aí Deus conforta e diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Isso é maravilhoso. Israel podia voltar tranquilo, porque Deus reafirma o seu poder, o seu senhorio, a sua soberania, e diz: eu sou o Senhor teu Deus, eu te tomo pela mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Tomar pela mão direita é uma figura de segurança, né? Então Deus está oferecendo segurança para o seu povo, não importa a sua fragilidade. E promete suprir suas necessidades. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Aqui Deus não está menosprezando o povo, Ele está encarando a realidade, e fazendo com que o povo encare a realidade. Meus irmãos, o começo da fé é quando nós encaramos a nossa fraqueza. E ao encarar a nossa fraqueza, nós olhamos para o poder de Deus. Esse é o começo da nossa fé. Porque enquanto o homem é presunçoso e se acha que dá conta, aí ele não busca a Deus, não teme a Deus, não confia em Deus, aí ele vive mal. Mas Deus quer que o seu povo se reconheça frágil,
mas ao mesmo tempo que o seu Deus é forte. Então Deus, por que tudo isso? Por que toda essa proteção? Porque Deus tem um propósito definido. Ele diz no versículo 20, né? Aqui tem o 14 e o 15, não tem, eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas, os montes trilharás e moerás, os outeiros reduzirás a palha, tu os padejarás, e o vento os levará, e o redemoinho as espalhará, tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Ou seja, estava votando e tudo ia bem, né? E as ameaças, até as ameaças contra os inimigos, seria não somente amenizadas, mas eles iriam adquirir força para se defender. Tudo isso Deus diz no versículo 20. Aí continua o versículo 17, os aflitos, necessitados. Ele promete suprir as necessidades aqui, por exemplo, abrirei os rios, as necessidades básicas. E ele chega no 20, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto e o Santo de Israel o criou. Então, o propósito de Deus é ser glorificado no seu povo. Todos aqui, todos os que vão retornar a Israel, do começo até o último, dos primeiros até o último que chegar em Israel, quando Josué, como Deus disse para Moisés, dizer ao povo, quando os filhos perguntassem o que foi isso, o que aconteceu, aí ao contar a história, o povo ia ver e dizer, isso foi Deus que fez. Então, quando nós dizemos foi Deus que fez, nós glorificamos a Deus. Mas a maioria dos presunçosos diz, foi eu que fiz, né? Quando o professor disse, ei, João, você teve sorte de me encontrar aqui? Eu disse, sorte não, professor, providência divina. Amém, meus irmãos? E assim vai, né? E para encerrar aqui, nós vamos dizer o seguinte, que Deus cumpre o seu plano. Sempre, não importa as circunstâncias. Amém? Se você confiar nisso, você será bem-aventurado hoje e para sempre. Que Deus nos abençoe. Obrigado a Deus por cuidar de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem um plano para as nossas vidas e já traçou as estratégias para que o teu plano vai se cumprindo no tempo e no espaço até chegarmos na eternidade. Mas o Senhor mas que fique certo na mente do seu povo. O Senhor tem um plano e executará fielmente os planos que Ele tem para nós. Em nome de Jesus Cristo, amém.